Queridos e queridas, bom dia a todos e todas. Tudo bem com todo mundo? Tudo bem com todo mundo? Nem sempre, mas pelo menos a gente vai levando. Hoje calhou de você estar aqui. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. E eu me repito, a gente podia estar em qualquer outro lugar, mas a gente está aqui hoje. E eu queria te fazer um convite hoje, aqui e agora. A gente começa hoje a 4ª temporada de uma jornada que a gente vem fazendo desde o início desse ano. Desde o início desse ano, aqui nos domingos, a gente tomou uma decisão de conteúdo. A gente queria colocar a lupa, colocar o olhar sobre Jesus. O que ele diz, qual era a sua agenda, qual era a sua visão de igreja, qual era a sua visão de mundo, qual era a sua visão de Deus. E a gente vem fazendo isso de janeiro até agora. E esse ano, a gente vem caminhando nessa jornada e a gente chega na 4ª temporada. Cada temporada tem 7 episódios. Se porventura você quiser parar e maratonar e ver isso, como eu fiz ontem com a 4ª temporada de uma série no Netflix chamada Greenleaf, que é uma série, e esta 4ª temporada, que começa hoje com o episódio 1, é a única das 4 que vão ter apenas 6 episódios. O título, e cada temporada tem um título, o título desta temporada é este: A História que Pode Mudar a Nossa História. Eu já aviso que na língua portuguesa existia um tempo onde, quando nós queríamos nos referir, a gente ia com H. Essa divisão caiu. Hoje, a palavra história com H comporta ambas as significações. Mas eu quis manter, porque esta divisão ela me é muito favorável naquilo que a gente vai conversar. Agora, ao invés de contar a você uma porção de histórias, começando hoje e nos próximos 6 domingos, eu queria que a gente ficasse com uma história só. E a gente mergulhasse nela. E a gente olhasse quais foram e quais são os personagens, os seus sentimentos, as tramas e os dramas que aquela história conta pra gente e o que ela tem a ver conosco. Eu começo o episódio 1, mas antes de fazê-lo formalmente, eu queria lembrar a mim e a você uma coisa. A gente precisa comer mais devagar, gente. Especialmente no tempo do celular, e as pesquisas já indicam que almoçar, jantar, tomar café com o celular, aumenta a quantidade de comida da gente, o grau de ansiedade naquela experiência. E a gente precisa comer mais devagar, porque quando a gente mastiga bem os alimentos, e quem aqui nunca teve uma mãe que chegou para você, menino, mastiga bem, mastiga bem, mastiga bem, mastiga bem. Quando a gente mastiga, e sem neura, tá? Mas se a gente mastigar 30 vezes um bocado antes da gente engolir, 2 coisas vão acontecer a partir daí. A primeira: todas as vezes que a gente mastiga e mastiga bem, a gente manda para o cérebro uma mensagem de saciedade. A mastigação é uma experiência de satisfação, de saciedade. Se o cérebro recebe essa informação e a gente está satisfeito porque a gente mastigou, sabe o que acontece? A gente come menos. E tem uma segunda coisa que a mastigação nos coloca. A mastigação, ela nos dá o sabor. A gente não engole. Se a gente mastigar e mastigar e mastigar e mastigar, a gente é capaz de discernir os temperos que estão ali. Mas não adianta a gente mastigar devagar com um prato desse tamanho. A gente tem que diminuir a quantidade de comida. A gente tem que diminuir o tamanho da refeição, para que a gente mastigue mais
e melhor. A gente tem que diminuir o tamanho da refeição. A gente tem que diminuir o tamanho da refeição. Por que Jesus contou histórias? Acho que ele foi o mestre das histórias. Por que ele fez isso? 4 teses. 4 razões possíveis pelas quais ele tenha feito isso. E essas razões, eu lhes diria, são, num certo sentido, minhas, que eu projeto achando que Jesus contou histórias por causa destas 4 razões. A primeira, histórias nos desarmam. Nós estamos acostumados e acostumadas a pensar violência de uma maneira muito violenta. Violência para a gente são atos físicos que são chocantes, mas se a gente pensar a violência num espectro mais amplo, eu e você carregamos uma violência que muitas vezes se manifesta, por exemplo, numa discussão. Somos, às vezes, violentos verbalmente. Há um conto do Machado de Assis, onde tem 3, 4 pessoas conversando, e tinha uma pessoa discutindo, e a discussão era calorosa, e tinha uma pessoa em silêncio. E foi perguntado a ela, por que você está em silêncio? E ela responde, porque a briga, a discussão, ressuscita em mim a besta violenta que mora dentro de mim. A ideia de que quando eu entro numa discussão, eu entro com toda a paixão e entro de maneira violenta. E leva a melhor numa discussão aqueles que articulam melhor a palavra, que concatenam melhor o discurso. Quem não lida com o discurso, quem não lida com a palavra, vai perder na discussão, pelo menos no âmbito cognitivo. Vai ficar com raiva e vai usar outros elementos para se defender. E sabe por que a gente entra na discussão de maneira tão forte? Porque a gente ama demais as nossas ideias. Nenhuma ideia é desassociada de paixão. Quando eu e você temos uma ideia, uma crença, a gente ama aquela ideia. E quando alguém discorda daquela ideia, a gente se sente atacado naquela ideia. E mais do que isso, razão pela qual a gente tem tanta dificuldade de separar a pessoa da ideia. O que está acontecendo no nosso momento hoje, em termos de polarização? A gente se engalfinha uns aos outros num espaço e a gente não tem, muitas vezes, a gente não baixa as armas. Uma história, ela tem o incrível poder de desarmar a gente. Por favor, casais, tomem cuidado, porque se vocês estiverem brigando um outro, e você, marido ou mulher, diz assim, eu quero te contar uma história, já vai ficar com raiva. Não, mas observa uma coisa. Um dia, um líder religioso chegou para Jesus e disse, Senhor, eu queria herdar a vida eterna. O que eu faço? Cara, cumpre a lei. Como é que você interpreta a lei? Ele disse assim, eu interpreto tudo que Deus disse da seguinte maneira. Eu tenho que amar a mim mesmo e tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Isso foi o que o cara falou. E o texto diz que ele falava isso, não com sinceridade, para testar Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim, cara, acertou, vai e faz isso. Minha imaginação da cena, beleza, acertou, vai e faz isso. A pior coisa com alguém que gosta de discutir é você dizer, legal, vai e faz isso. A pessoa vem atrás de você. Pô, você não disse, não, cara, não, tá boa, vai e faz isso. Você já matou a questão, já matou a questão. Aí o cara ficou insistindo e Jesus falou assim, eu vou te contar uma história. Agora, preste atenção, você que não tem muito contato com o mundo bíblico, preste atenção. O cara que estava discutindo com Jesus era um religioso. Eu vou te dizer 2 heróis no imaginário desse cara religioso. Duas pessoas incríveis que esse cara cultivava. Uma era uma figura chamada levita. Levita era alguém que vinha na frente da igreja e dirigia as músicas, traduzindo para o dia de hoje. Outro era o sacerdote, era o pastor. No mundo religioso daqueles dias, essas 2 figuras eram insensadas, maravilhadas. Aquele cara religioso, ele certamente ouviu o pai e a mãe dele dizer o seguinte, se tem um povo ruim nesse mundo, se tem um povo que não presta,
é um grupo chamado samaritano. Esse daí você tem que odiar. Certamente aquela pessoa que perguntou isso a Jesus, certamente odiava samaritano e adorava levitas e pastores. E aí, quando Jesus disse assim para ele, cara, como é que você interpreta tudo que você disse? Ele disse assim, cara, eu tenho que amar meu próximo. Jesus diz assim, vai e faz o mesmo. O cara, como era bom de discussão, vai lá e diz assim, Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus diz, vou te contar uma história. Era uma vez um rapaz que foi assaltado numa estrada muito perigosa. E o cara estava profundamente necessitado de ajuda. Passou um levita, mas o levita tinha que dirigir o louvor na igreja. Não cuidou do rapaz. Passou um pastor, o pastor também estava muito ocupado, não cuidou do rapaz. Passou um samaritano. E esse samaritano parou tudo que estava fazendo, botou o rapaz aqui, levou o rapaz para a hospedaria, pagou todas as despesas e cuidou daquele rapaz. Jesus, olha, quem você acha que é teu próximo? Eu não vou fazer essa perversidade com vocês. Pensa numa pessoa ou num grupo que você odeia hoje. E pensa você discutindo com Jesus, ele olhando para você e diz assim, eu quero te contar uma história. E o herói da história é precisamente essa pessoa. A história nos desarma. A história, ela convida a gente a baixar as nossas armas. Mas tem uma segunda razão, pela qual eu acho que Jesus contou histórias. E a Bíblia está recheada delas. É que as histórias são humildes, gente. A história mantém a nossa mente como se nós tivéssemos mentes de principiantes, mentes infantis. A gente está muito acostumado a associar a palavra criança, a palavra infantil, a coisas negativas. Mas não. Nunca vou me esquecer uma psicanalista que um dia me procurou num determinado momento, ela nem deixou eu falar nada, ela falou assim, pastor, como é que eu acho de novo a criança que se perdeu dentro de mim? E Jesus contou histórias, sabe por quê? Porque histórias são simples, histórias são humildes. As histórias que Jesus contou são histórias muito próximas do cotidiano, cara. As histórias que Jesus falou são histórias que mantêm a nossa mente como mente de principiante, essa mente inocente, essa mente que não precisa se armar o tempo todo. Simples quanto isso. As histórias, eu diria mais, as histórias são a linguagem das crianças. O discurso é a linguagem dos adultos, porque no discurso eu tenho que arrumar, eu tenho que concatenar, eu tenho que me defender. A história é a história das crianças. Quantos de vocês aqui, na infância, seus pais, pai e mãe, contaram histórias para você? Alguém? Beleza. Eu quero dizer a você o seguinte, você é uma pessoa muito, muito, muito feliz. Porque hoje, a gente basta ligar o YouTube e botar a galinha pintadinha. Eu prometi não falar mais alguma coisa, mas eu posso só falar primeiro. Completa você agora. A galinha pintadinha. Que é belíssimo. O problema não é esse. O problema é que as histórias, elas pegam a gente. Elas pegam a gente como crianças e as histórias nos levam à humildade. Eu vou contar uma história para vocês agora, que não é da tradição cristã. É de uma outra tradição, mas às vezes a gente é tão vacinado, tão preconceituoso, que a gente nem admite que a verdade de Deus é verdade em qualquer lugar. Não apenas num lugar. Era uma vez um jovem muito brilhante. E ele estudou o seu texto sagrado. E ele sabia seu texto sagrado de cor e decorado. Mas tinha uma parte do texto sagrado que ele tinha uma certa dificuldade de interpretação. E ele ouviu dizer que havia um mestre que conhecia tão bem quanto ele, mais do que ele, o texto sagrado. Ele viajou quilômetros e quilômetros para se encontrar com esse mestre. E em chegando para conversar com o mestre, ele então chega com uma certa falsa humildade, e o mestre começa a conversar com ele pergunta, e então, mestre, esta parte do texto sagrado? E o mestre começa a falar com ele. Nos primeiros minutos da fala, ele interrompe o mestre e diz, desculpa, mas o senhor está contando essa fala, essa letra, não é isso, essa vírgula não está aí, essa palavra não é isto. E o mestre olha para ele e diz, meio estupefato com o fato dele ter sido tão interrompido prematuramente,
E o jovem, com a sua arrogância natural, olha e se decepciona com o mestre, porque diz, cara, como é que eu venho procurar uma pessoa para conversar e ela não consegue nem me contar e botar as palavras na ordem, no lugar certo? Ele nem deixou o mestre terminar, com um olhar de decepção, entra e volta, entra no seu barco e começa a remar de volta para casa. Quando ele está no meio da lagoa, qual não é o barulho que ele ouve atrás de si? E a água começa a bater nele. Era o mestre, caminhando sobre as águas. Veio caminhando sobre as águas. E o mestre, então, para no barco, olha e diz, muito obrigado por você ter me avisado do meu erro. De fato, você tem razão. E voltou caminhando sobre as águas. O que é mais difícil? Caminhar sobre as águas ou saber a ordem das palavras? As histórias, elas chamam a gente para essa humildade. Elas chamam a gente para esse olhar da criança. As histórias têm um terceiro elemento. As histórias são psicodramas. Sabe o que é um psicodrama? É uma maneira de eu falar de mim sem falar de mim. Porque eu e você, a gente tem um negócio dentro da gente chamado ego, que é incansável para proteger a gente. Desde criança, esse negócio chamado ego fica protegendo a gente de dor, fica protegendo a gente de sofrimento. É por isso que quando alguém critica a gente, esse ego faz assim. É por isso que, muitas vezes, para eu chegar a mim mesmo, eu não preciso, eu devo ser iludido que eu estou falando de uma outra pessoa, mas no fundo eu estou falando de mim mesmo. Havia um cara chamado Davi, no Antigo Testamento. Davi, para mim, era... Se você fosse pedir quem eu acho que ele deveria ser representado no cinema, Brad Pitt. Para usar a nossa expressão mais carioca. Senhores, Brad Pitt é o cara. Belíssimo, notadamente Lendas da Paixão, aquele cabelo maravilhoso que sempre me dá aquela inveja absurda, por razões óbvias. Brad Pitt. Davi era um galã, era um charmoso, era um cara incrível. Torna-se rei, tá um dia de bobeira na varanda, vê uma mulher maravilhosa tomando banho. O que ele faz? Ele era rei. Parceiro, quem é rei pode pegar quem quiser. Na linguagem bem clara. Ele era rei, a mulher estava tomando banho, o cara fica assim, ele olha e tal, aquele feitiço, aquela coisa toda e tal. Sabe o que ele faz? Vai lá e pega a mulher. Só que ele descobre que a mulher era casada com o seu mais fiel general. E Davi faz tanta coisa enrolada, mata o cara indiretamente, manda esse cara ir para ficar na linha de batalha, fica com a mulher, o cara morre, a mulher ainda em luto, ele traz a mulher para dentro do palácio. Sabe por quê, parceiro? Porque quem é rei pode fazer tudo. Espero que todo mundo entenda o toque de ironia aqui, né? Coloca dentro do palácio. Aí, Deus fica descontente com isso. Aí manda um profeta chamado Natã dizer, Natã, vai lá e coloca o dedo na ferida de Davi. E sabe o que Natã faz? Ao invés de chegar lá e dizer assim, Davi, você é completa a frase na tua cabeça. Você é isso. Natã, sabe o que faz? Natã conta uma história. Eu leio. Natã diz para Davi, havia 2 homens numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico tinha um enorme rebanho de ovelhas e bois. O pobre, apenas uma cordeirinha, que tinha comprado e criado. Essa cordeirinha cresceu com ele e seus filhos. Essa cordeirinha era membro da família. Essa cordeirinha comia do prato dele, bebia do seu copo e dormia em sua cama. Essa cordeirinha era como filha para aquele homem pobre e a sua família. Certo dia, um viajante apareceu na casa desse cara muito rico. E ele era muito avarento. E não querendo matar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois para alimentar o visitante, pegou a cordeirinha do pobre, preparou a refeição com ela e ofereceu ao hóspede. Continua a frase. Davi ficou furioso. Natã olha para ele e diz, cara, o que você acha que deve ser feito com essa pessoa? Davi diz, deve morrer. Natã diz, essa pessoa é você. Histórias, elas nos transportam para dentro delas. Na história eu me vejo.
Por que novelas são tão poderosas? Porque ali estão as narrativas da minha vida. Ali estão as narrativas que compõem o meu cotidiano. De um discurso, só os célebres a gente lembra. Martin Luther King, Marcha para os Direitos Civis, Washington DC, década de 60. Eu tenho um sonho. Talvez muita gente não lembre desse discurso, nem do seu conteúdo, mas todo mundo certamente lembra de alguma história. Jesus pega todo esse universo, pega todo esse conhecimento, esse cotidiano, e conta histórias. E aqui vem a quarta e última razão. Uma história, meus caros, uma história não termina nunca. Uma pregação, uma doutrina, uma formulação intelectual define e não deixa você ir para além daquilo. A história, ela vive dentro da gente. E sabe o que mais? Quando eu conto uma história, eu abro mão de dar uma única interpretação. Quando eu conto uma história, eu te chamo para você interpretá-la comigo. Quando eu conto uma história, eu posso logo depois te dizer como é que isso bateu dentro de você. E Jesus contou histórias à vontade. 4 razões. Histórias nos desarmam. Histórias nos fazem humildes. Histórias são psicodramas nos quais a minha narrativa, em espelho, eu posso me identificar. 4, a história não termina nunca. Eu vou concluir. Vocês lembram que eu disse para vocês que a gente é muito aferrado às nossas ideias? Por favor, preste atenção no que eu vou te falar agora aqui. E se você esquecer tudo que eu vou dizer, por favor, não esquece o que eu vou te dizer agora. A nossa imagem de Deus determina tudo na nossa vida. A maneira como eu percebo Deus vai influenciar na educação dos meus filhos, vai influenciar como é que eu trato os meus colegas de trabalho, vai influenciar nesse negócio que hoje está na moda, que se chama propósito, sucesso, fracasso, tudo, a imagem de Deus. Se a gente errar na imagem de Deus, a gente erra em tudo. É detalhe, de todas as ideias que a gente tem, aquelas que a gente é mais apegado são as nossas concepções de Deus, a nossa imagem de Deus. Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim. Nunca nos esqueçamos de um cara na Bíblia chamado Saulo, que esse cara matava cristãos e fazia isso porque ele achava que Deus tinha o escolhido para matar outras pessoas e que Deus tinha prazer nisso. Não se esqueçam que num determinado momento estúpido da nossa história, pessoas iam com a Bíblia de manhã para a igreja, de manhã e de tarde enforcavam meus irmãos, negros e negras. E faziam isso pensando que Deus se agradava. Errar na imagem de Deus é errar em tudo. É construir uma sociedade louca a partir dessa imagem, ou sábia, ou saudável a partir dela. Vou te falar uma coisa, que eu só me dei conta sexta-feira, porque isso que eu falo para vocês, acho que vocês podem me dar o benefício de entender que eu não faço isso, não acordo de manhã hoje e esse negócio vem. Eu vou cozinhando esse negócio dentro de mim, no meu cotidiano. Quando eu era um pastor mais jovem, eu preparava, teoricamente, as mensagens. Hoje, eu peguei BRT essa semana e eu fui pensando nesse troço, olhando a cara das pessoas. E essa coisa vem forte dentro de mim, no determinado momento eu paro e escrevo parte delas. Ora, eu só me dei conta na sexta-feira que, na maioria das vezes, pega os evangelhos, pega as biografias de Jesus, e você vai ver os discursos dele. Nos discursos, que era a concatenação lógica da fala, nos discursos, ele fala sobre uma porção de coisas. Mas, na maioria das vezes, quando ele ia falar sobre quem Deus era, ele não pregava, ele não ensinava, ele não fazia o discurso. Ele contava uma história. Essa história de um filho que saiu da casa paterna, que gastou tudo que tinha, e que voltou, e o pai abraçou. É nessa história que eu quero te convidar. Há 6 domingos, 6 não, hoje menos 1, há 5 domingos,
a gente bater o olho nela. Sabe por quê? Porque histórias nos mantêm humildes. Histórias nos fazem nos achar dentro delas. As histórias nos desarmam. E as histórias jamais acabam. Elas vivem dentro de nós. É preciso diminuir o tamanho da comida para a gente mastigar. É preciso diminuir o tamanho da refeição para a gente saborear. Feche os teus olhos. Ainda de olhos fechados, eu te convido a um exercício. Durante 19, 20 minutos, fica com uma coisa só. Eu vou te dar um tempo para, em silêncio, você reprisar aquilo que eu disse, porque ainda está fresco dentro de você. Mas nesse exercício, observa uma coisa que te saltou. Isso que te saltou, isso que se destacou, é precisamente isso que eu e você devemos mastigar. Fica com uma coisa só uma. Quem sabe uma frase, quem sabe uma palavra, quem sabe um gesto, algo. Só uma coisa. Mastiga. Uma coisa só. Sem movimento brusco, será que você pode ficar em pé devagarzinho, um pouco, devagar, abre os teus olhos devagar. Eu queria te pedir agora o seguinte, olha, não para a pessoa que está do teu lado, tenta olhar para o máximo de pessoas que você conseguir aqui, para o lado, que eu estou aqui, então eu vou olhar para aqui, estou vendo, olha aí. E aí faz o seguinte, em grupos de 3, 4, sabe o que é que eu queria que você fizesse? Compartilha aquilo que, você assim, olha, do que eu vi, eu quero levar isso. Eu acho que eu dei um exemplo nessa manhã de concisão, ou não? Eu acho que eu dei um exemplo de síntese nessa manhã. Então, por favor, siga esse meu exemplo. Sede meus imitadores, assim como eu sou da concisão. Então, a coisa que eu tenho mais medo é que alguém queira pregar nessa hora. Ah, atenção, 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 atenção. Vou te dar algumas dicas, tá? Dicas. Todas as vezes que você estiver falando alguma coisa e estiver usando o pronome no plural, você não está falando mais de você. Ou você está com medo de falar de você. Tipo assim, uma coisa que me chamou a atenção é que nós, aqui, tira o nós, fala eu. Esse negócio bateu em mim. Essa é a primeira coisa. Uma outra dica que eu quero te dizer é a seguinte. Quantos de vocês aqui, chega aqui, Cláudio, quantos de vocês aqui, na boa, já sentaram por mais de 5 minutos para conversar com esse cara? Levanta a mão, quantos de vocês? Beleza. É natural, é super natural.
De repente eu estou pedindo para você formar um grupo, sabe com o quê? Com uma pessoa que você não conhece. Mas, cara, pensa uma coisa. Pensa uma coisa. Eu podia estar em qualquer lugar hoje, mas eu estou aqui com o seu Miguel, o samaritano da minha história, por causa dessa camisa do Flamengo, cara. Eu estou aqui, eu podia estar em qualquer outro lugar hoje, só preparando, porque todos os 6 domingos eu vou pregar em 22 minutos e a gente vai mastigar isso e a gente vai compartilhar. Se você não gosta de compartilhar, sem problema, não há nada errado com você. Aliás, tem sim, depois você me procura. E aí, mas fica nisso. Eu fiz um retiro uma vez de uma semana, então acordei de manhã, e aí eu vi uma folha caindo do pé. Eu falei, cara, essa folha está aqui há, sei lá, 30 anos. Por que eu fui presenciar isso nesse momento? Você está aqui com essa pessoa, cara. O fato concreto é que está aqui com essa pessoa. Se você conhece ou não, se você sabe quem é ou não, sabe o teu lugar. Meu nome é Eduardo. Aquilo que me chamou a atenção, aliás, desculpa, evita essa expressão, me chamou a atenção, porque ela é da mente. Aquilo que me tocou nesse negócio foi nada. Até isso você pode dizer. Cara, eu ouvi, mas nada me tocou. Ótimo. Porque esse nada que te tocou foi alguma coisa que te tocou, e essa coisa que te tocou se chama nada. Só não fica no teu canto. Histórias são poderosas. 3, 4, e depois em pé, a gente termina o nosso tempo juntos. Será que a gente pode fazer 3, 4, 5? Tá, meu nome? Cinco, 6. Olha como as pessoas querem conversar. Show. E então, vamos nessa, vamos nessa. Ótimo. Será que... Cara, como as pessoas querem falar. Como as pessoas querem falar. Como as pessoas querem falar. A gente vai sentar por 2 minutos e depois a gente...
Não, depois a gente vai levantar, não. Sabe que a gente pode sentar? Se você terminou, senta. Se você terminou, senta. Se você terminou, senta. Se você terminou, senta. Se você terminou, pode sentar. 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 Domingo que vem. Se você terminou, pode sentar. 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 Maravilha, maravilha. Olha que coisa fantástica. Como a gente precisa conversar. E como a gente vai treinar isso nos próximos 6 domingos, eu vou dando dicas de como a gente fazer isso no grupo, para a gente aproveitar o melhor tempo. Eu esqueci de dizer uma quinta história, ou perdão, a quinta razão, porque Jesus contou histórias. Porque uma história pode mudar a nossa. Episódio 2, domingo que vem, a gente começa. Gente, antes da gente terminar aqui, eu queria fazer um convite a todo mundo que está aqui nessa manhã, folha que caiu nessa manhã, neste lugar, eu queria falar com você. No primeiro domingo de dezembro, me falta aqui, não sei se é 1º de dezembro, 1º de dezembro, nós queremos estar juntos como igreja. Se você vem aqui, dá uma olhada, dá uma sentada, sai de fininho e tal, vem para dentro, vem aqui, vem conversar com a gente. O que a gente vai fazer no dia 1º de dezembro? O nosso culto começa às 10h30. Nesse dia, a gente vai tomar um café da manhã juntos. 8h30 da manhã. Cada um vai trazer alguma coisa. Depois a galera da logística vai dizer essa parada. Terminar o culto e a gente vai almoçar juntos. Então, a gente vai vir para a igreja de 8h30, vai ser daqui 2h. Cheio de amizades, comidas. E nesse dia, a gente quer te falar uma porção de coisas sobre a vida, sobre essa igreja, que eu tenho certeza que você não sabe. Algumas que você sabe. E a gente quer estar juntos. Os presidentes americanos, não sei se essa é a melhor metáfora, mas, por favor, tira a paixão de lado. É tradição americana, seja de que lado for. Há um determinado momento onde ele chama-se para um grande jantar e fala, que eles usam a expressão, the state of the nation, o estado da nação. Como é que a nação está? Esse dia é uma coisa assim, a gente quer sentar para a gente olhar a nossa igreja, observar, e a gente quer contar uma opção de coisas que vão acontecer ano que vem. Tipo, dia desses eu conversava com o Felipe, e ele me falando de uma outra pessoa, e aquilo ficou dentro de mim, aquele papo que a gente teve. Cara, como é que a vida acontece? A vida não acontece com pregação, né? com o tempo todo você escutando alguém falar. A vida acontece numa perspectiva dialogal, você já reparou? Só que eu acredito que ainda há espaço para o diálogo. Ainda há espaço para a fala. Esse momento de uma pessoa falando para vocês, e vocês numa posição passiva, isso tem o seu lugar e nunca morrerá. Ainda bem que o TED ressuscitou a boa arte do discurso em 18 minutos. Mas a gente precisa de espaços mais dialogais na igreja. É por isso que, a partir do 2º, 3º domingo de janeiro, a gente dá mais detalhes, durante o ano que vem, a gente vai ter, a cada 15 dias, 24 encontros no ano todo, começando 18h30, é para os fortes, e é um espaço totalmente diferente do espaço da manhã. É um culto, já começa pelo nome diferente, chamar-se-á Diálogos ao Entardecer. E é uma experiência sensorial, cognitiva, e não vai ter ninguém falando aqui, o que vai ter é diálogo, diálogo, diálogo. Posso dar uma notícia para vocês? Assim como existem cursos que ajudam as pessoas, e hoje está muito em voga, existem pessoas a saberem falar em público, oratória, existem cursos que nos ajudam à escutatória, ao diálogo. E a gente vai mergulhar nisso no ano que vem. Vem com a gente. 1º domingo, cheia de falhas, mas tão cheia de amigos e amigas.
Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Será que você pode fazer isso? Beleza? Não precisa nem levantar, mas fica... Não levanta não, a gente já levantou tanto, a gente está tão habituado. Eu vou te dar uma dica, tá? Isso aqui eu aprendi num curso. Observa que uma comunicação, se você quiser falar bem, evita olhar para o chão, olha para as pessoas. Mas cuidado, você não pode ficar olhando por mais de 30 segundos para uma pessoa, que isso é constrangedor. Na verdade, fica olhando assim para a pessoa. Você reparou? Você começa a mudar. Imagina você sozinho na sala com a pessoa começa a olhar para você. Então, cara, é isso aí. Tá? Mas você e seu chefe fazendo avaliação. Pois é isso aí, né, cara? Não, tá bom. Então, não tem problema. Eu quero te convidar a uma coisa. Eu queria que você abençoasse a pessoa que está do teu lado. Eu queria que você repetisse isso. E você pode fazer isso assim, ó, olha para um lado, olha para o outro, e se demorar mais do que 5 segundos, baixa o olho, não tem problema nenhum, zero de problema. Será que para a pessoa de um lado ou de outro você pode dizer assim, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, em todas as tuas relações, fazendo das tuas histórias uma história. Te aguardo aqui, domingo que vem, para o episódio 2. Grande beijo, a gente se encontra ali na porta.